Bom dia a todos, é muito bom tê-los aqui. É o nosso 42º Debatologia Online e a ARAC que promove esse evento. A ARAC é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e conscienciologia, com sede em Domingo Martins, no Espírito Santo, onde possui um campo de pesquisa e educação. O nosso evento é pautado no princípio da descrença, assim como todos os eventos promovidos pela conscienciologia. Traga cada informação abordada aqui para a sua autopesquisa. Os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da ARAC ou quaisquer outras instituições consciocêntricas pertencentes à Unicem, seus gestores, funcionários ou voluntários. Se você permanece aqui, entendemos que autoriza e consente a coleta, o tratamento e o uso dos seus dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esclarecemos que o debate será gravado e, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação deverá deixar o seu microfone e câmera fechados, fazendo então o uso e participação somente pelo chat. Para os participantes que consentem serem gravados, poderão abrir o microfone para fazer as suas perguntas, deixando-o desligado enquanto não está falando. Podem abrir a câmera e microfone quando precisarem falar. Orientamos a todos os participantes, que ao quiserem fazer a sua pergunta, levantem a mão usando o ícone ou colocando seu nome no chat para que a gente possa manter uma organização na sua participação. Relembramos que o texto será colocado no chat e que quem não teve a oportunidade de fazer a leitura, que faça durante o evento. Esclarecemos também que a ideia do debate é que todos nós, participantes, possamos contribuir com a pesquisa do autor, tirando dúvidas e ajudando a ampliar a visão de conjunto do tema pesquisado. A nossa pesquisadora de hoje é a Lia Tedesco, que traz para a gente o tema autopesquisa a partir de suas vivências. A Lia é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, juíza de direito, voluntária, docente, pesquisadora da conscienciologia, tenepsista e coordenadora do Office ARAC Cascavel. Lia, seja muito bem-vinda e fique à vontade em fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço aí a presença de vocês já antecipadamente. Agradeço a oportunidade aí que o Debatologia dispõe aos pesquisadores para que eles tragam as suas vivências, as suas autopesquisas, a fim de enriquecer, como a Andréia mesmo colocou, a pesquisa da pessoa aí que se disponibiliza a ser a cobaia aí da vez, né? Eu gostaria de agradecer também aos meus amigos voluntários aí da ARAC de Cascavel, que concordaram em que eu viesse hoje representá-los nesse dia. Gostaria também de agradecer aos amigos que participaram e participam do GPC Intrafisicologia, que é um grupo de pesquisa que nós temos desde 2017 aqui em Cascavel, e no ano de 2022 se dedicou integralmente ao estudo da dessoma, que é a desativação do corpo físico. E foi um ano muito importante, onde eu consegui fazer muitas reflexões. Então, sou muito grata aí a esse grupo.
Também gostaria de agradecer ao grupo do PAD, que é o Grupo Prática de Autovivenciograma Docente, que é o grupo dos docentes da Aracê, que se reúnem todos os sábados, desde o ano passado, onde os docentes trazem as suas vivências pessoais através da sistematização da técnica do autovivenciograma, e foi a partir daí que eu percebi a necessidade de trazer esse assunto mais profundamente para mim mesma, inicialmente, como autopesquisa, e hoje compartilhando aí com vocês. Então, esses são os meus agradecimentos iniciais aí. Eu já posso seguir, Andréia, ou você... Pode dar uma contextualizada no tema, né? Daí a gente segue no debate. Ok, então. Eu gostaria, então, de iniciar com uma frase do livro Luto, Estudos sobre a Perda na Vida Adulta, que é do Colin Parkes. Ele é o mesmo autor desse livro aqui, Amor e Perda. Eu não tenho livro físico aqui, mas esse livro Luto, ele fala o seguinte, página 19, ele fala assim: em qualquer luto, raramente fica claro com exatidão o que foi perdido. Então, como vocês puderam ver aí no texto, os lutos que eu vivenciei, os lutos significativos, vou colocar assim, que eu vivenciei, eles não são lutos recentes, né? Muito pelo contrário, eles são lutos de vários anos aí, mas o que eu percebi através de vivências aí cotidianas? Que esse assunto ainda me sensibilizava muito. Então, a dor do luto era algo que ainda estava muito latente em mim e eu precisava olhar para isso com mais cuidado, com mais profundidade. Então, o que eu fiz? Eu fui em busca, né, segundo o que o autor fala aqui, do que eu perdi, do que eu achei que eu perdi, do que foi perdido. Fui em busca, principalmente, de analisar as minhas reações a cada luto que eu vivenciei. Porque como já faz um tempo considerável, isso foi possível eu ver. Essa lente do distanciamento ajudou eu ver com mais clareza quais foram minhas reações na época e o que elas impactaram aí na minha intraconsciencialidade, quais foram as mudanças que aconteceram em mim a partir daí. Analisei também as questões das inter-relações que eu tive com as pessoas que dessomaram, isso foi muito significativo e importante para mim, para também poder sair desse processo a maior, mais fortalecida, mais amadurecida. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso através da autopesquisa. A autopesquisa, então, é uma ferramenta da Conscienciologia, que ela é uma das coisas assim mais fundamentais aí, mais propulsoras da autoevolução que eu tenho percebido. Eu tive dificuldades, assim, eu conheço a Conscienciologia há 10 anos, fez 10 anos agora, esse ano, e eu confesso assim, que eu tive uma certa dificuldade de entender realmente o que é essa autopesquisa, como é que, afinal, se faz a autopesquisa. E de um tempo para cá, parece que alguma chavezinha assim mudou, alguma ficha, como a gente fala, né? Caiu aí, que eu consegui ver o benefício que é fazer a autopesquisa. Essa autopesquisa, ela foi identificativa, ela não é uma autopesquisa ainda reciclogênica, ou seja, eu fiz um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, que eu acho que foi bem considerável, eu acho que eu consegui avançar muito, talvez assim seja o propulsor agora para olhar para essas questões com mais profundidade e aí partir para uma autopesquisa mais reciclogênica. Então, essas seriam as considerações assim iniciais que eu gostaria de deixar, e eu estou aberta aí, disponível para a troca de ideias, aprofundamentos e para o debate.
Muito bom, Lia. Assim, ó, você ali no teu texto, a gente percebe que você veio num crescendo, né? De vários momentos significativos. Você já colocou ali a questão do grupo do GPC, colocou do grupo do PAD, e você cita também a TENEPS, né? Então, qual foi a importância na TENEPS nesse teu processo, né, de estudo e autopesquisa sobre o luto? Uhum. Obrigada, Andréia, pela pergunta. Eu acho assim, no meu caso pessoal, eu estava pensando assim, qual que foi realmente, porque a gente sabe assim que tem um momento que parece que é o que dá a virada, né? Dá o clique assim, a coisa que, opa, e eu acho que foi a TENEPS. Eu fazendo uma avaliação aí, foi no momento da TENEPS. Eu faço TENEPS desde 2015. É claro que esse assunto já vinha sendo trabalhado na TENEPS há muito tempo. Eu até coloquei ali no texto que uns anos atrás, logo depois que a minha mãe dessomou, eu já tinha tido essa mesma percepção que eu tive há um ano atrás, há pouco tempo atrás, sobre isso de você olhar para os paradireitos das consciências. Então, foi num momento ali, eu acho que foi não sei se foi numa semana, ou eu lembro que eu estava pensando muito sobre cosmoética. Eu não lembro assim o que havia acontecido, mas eu estava muito reflexiva sobre cosmoética. E é claro que muitas coisas, eu não sei, eu faço assim, né? Mas muitas questões minhas eu levo para reflexão na TENEP, sabe? E eu estava com essas reflexões, e claro, com essas reflexões de luto também. E aí eu tive claramente essa percepção, né? E sobre os paradireitos das pessoas que já se foram, né? E sobre o quanto isso o quanto isso era cosmoético ou não, você ficar, você não olhar para essas dificuldades, para essas dores, para esses lutos e conseguir ultrapassar essa fase para conseguir fechar esse ciclo, sabe? Então eu tive essa clareza na TENEPS e isso mexeu com a questão dos meus valores. Então, isso foi uma coisa também fundamental. Que quando você percebe assim, poxa, não sou só eu, né? Ok, eu tenho a minha dor, eu tenho as minhas dificuldades, eu fiquei muito triste, mas espera aí, né? E as pessoas que se foram? O que está acontecendo com as pessoas que se foram? É claro que eu já pensei isso várias outras vezes, né? Mas tem alguns momentos que que isso cala mais fundo na gente, né? Então, eu pensei o que eu coloquei ali no texto, sabe? Eu pensei isso, que o melhor encaminhamento para mim e para as consciências era fechar esse ciclo. E fechar esse ciclo, acho que é importante falar, fechar o ciclo não é abandono, não é esquecer da pessoa, né? Não é dizer, ah, pronto, acabou. Não é nada disso. Muito pelo contrário, né? É o respeito mútuo, é a valorização do que aconteceu, é você se apropriar dessa relação, você introjetar em você tudo de bom que aconteceu, todos os aprendizados que tiveram, e o respeito, né, para trilhar outros caminhos. Eles não estão mais aqui, eles estão, ou pode ser até que já ressomaram até, né? O meu pai faz muito tempo, eu tinha 18 anos quando ele dessomou, né? Então, assim, cada um tem a sua trajetória evolutiva, o seu momento, então são essas questões aí que, para mim, a TENEPS foi fundamental. Importante você ter perguntado isso, Andréia. Obrigada. Lia, acho que é importante, né? A gente não sabe se tem pessoas de primeira vez, mesmo quem vai ouvir posteriormente, explicar o que é a TENEP. Sim, verdade, fui falando, né? Desculpa aí. A TENEPS, ela é uma técnica proposta aí pela Conscienciologia, que se chama tarefa energética pessoal.
é algo que as pessoas se disponibilizam, é uma técnica que você aplica, uma técnica energética, já fala o nome, né? Onde você se recolhe diariamente, 1 hora por dia, em horário que é um horário já pré-determinado, né? E você disponibiliza as suas energias conscienciais para a interassistência. Então, em síntese, a técnica, ela se trata disso, né? E nessa técnica, o tenepsista que fala que é o praticante da técnica, ele se disponibiliza com as suas energias, né, a fazer assistência às demais consciências. Mas é sempre importante a gente perceber o quanto o tenepsista também é assistido. A professora Marina Tomás, ela fala muito sobre isso, o quanto o tenepsista é assistido na própria TENEPS. Esse não é o objetivo primordial, claro, da TENEPS, né? Mas é o processo que já fala que é interassistência, né? É uma troca de assistências. Obrigada, Lia. Isamar, fique à vontade. Bom dia, Lia. Bom dia. É assim, eu vou te perguntar assim, você colocou as fases ali do luto, não sei se que você botou negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Eu me lembro quando ocorreu lá a desoma da minha mãe, que eu tive realmente um vazio, parecia que era um vazio, né? A ausência de presença da pessoa, né? Mas eu não me lembro dessas fases não terem ocorrido raiva, barganha, depressão ocorreu um pouco, mas foi dois dias que eu fiz assim, né? Pensativo a respeito. E depois eu sempre senti muita presença, mesmo não tendo só sentindo a falta, já senti às vezes a presença dela. Uhum. E demorou um tempo para isso passar, né? De vez em quando eu ainda penso que sinto essa presença, eu tive um vínculo muito forte com ela, né? Mas hoje eu já não penso, tá? Assim, não fico pensando na ausência dela, nesse problema. Aí eu queria saber de você, primeiro assim, se essas fases, para mim, elas foram delineadas, não sei se está em algum livro, e como é que você vê só a sensação de ausência, você ainda ter esse vínculo forte com a consciência, né? Que demorou bastante tempo para mim ficar mais, liberar ela, vamos dizer assim, né? Sim. Uhum. Obrigada, Isamar, aí pela pergunta. Essas fases que foram colocadas aí, elas foram propostas aí por uma autora, a autora chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela fala dessas 5 fases, né, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Na verdade, ela escreveu o livro dela e fez as pesquisas dela observando pacientes terminais, né? E ela observou as fases, né, que esses pacientes estavam passando aí até chegar a essa fase aí da própria dessoma deles, da própria morte física aí do corpo físico. E aí também se considerou, né, não é minha área essa da psicologia, né, mas o que eu estudei aí que se considerou também como fases do luto isso. Mas tem outros autores, né, esse que eu falei ali inicialmente, ele fala de outras fases, né? Ele fala da fase do entorpecimento, das saudades, da desorganização e desespero, e a última fase, que seria da recuperação. Então, todos os autores falam que não são fases estanques, né? Não são, você vive uma fase, depois vai para a fase 2, não é isso que acontece. Tem pessoas que não vivem, de fato, essas fases aí, porque o luto, ele é muito particular para cada pessoa. Então, ele é muito individualizado, ele é um processo único para cada pessoa. Para cada pessoa e para cada relação. Não quer dizer que os lutos que você vai ter durante a vida, você vai sentir as mesmas coisas. Você sentiu, né, com a sua mãe, em função da relação que você tinha com a sua mãe.
E essa coisa do vazio, ela é muito presente. Por quê? Porque você vive com a pessoa, você é também parte da pessoa, você se mistura muito na pessoa, né? E quando há essa ruptura com a dessoma, do corpo físico ali, né? Quando há essa separação, você fica meio que sem, tá? Como que eu sou agora sem ela? Você meio que fica, em algum momento, com a sua própria identidade aí meio confusa, né? Como que eu vou ser agora, não tendo mais mãe, né? Como que eu vou existir agora? Existe essa fase aí, né? Que uns têm com mais prolongada, né? Outros de forma mais breve, mas existe isso em qualquer relação. Tanto que esse autor que eu citei no início, ele dá o exemplo quando uma pessoa, por exemplo, uma mulher perde o marido. Então, ele fala o seguinte, a mulher, às vezes, perde o marido, mas ela está perdendo o parceiro sexual, ela está perdendo, às vezes, a pessoa com quem ela dividia as suas confidências, as suas angústias, ela está perdendo, ele fala, o jardineiro, né? Que às vezes é a pessoa que vai lá e cuida também do jardim, né? Então, às vezes, ela está perdendo, não é o marido em si, ela está perdendo várias, né? A representatividade toda daquele conjunto. Então, é mais ou menos isso. E no É um meu pedaço da vida, né? Que, como um todo, não é só a pessoa, né? São tudo que envolve aquilo, realmente. E é de fato, quando várias pessoas, o luto é diferente. A percepção é bem diferente. Lia, obrigado aí, foi bem bacana. Obrigada, Itamar. Sabrina, fique à vontade em estar fazendo seu questionamento, sua contribuição. Bom dia. Bom dia. Lia, eu estava pensando aqui um pouquinho em tudo que você vem trazendo, das emoções principalmente. Seriam os elementos de análise, os indicadores, enfim, para a prevenção ou a melhor ressignificação dessa emoção do vazio. Estamos caminhando com várias consciências. Quais seriam esses elementos de atenção durante a convivência para que esses elementos pudessem ser ou amenizados? Eu sei que cada um tem um processo de luto. Eu trabalho em situações que o luto, que a dessoma é a realidade do meu dia a dia. Mas eu sempre fiquei pensando como caracterizar, como dar uma direção para que nesse momento de vivência ou de convivência, nós poderíamos ficar atentos a esses elementos que muitas vezes, até que ponto essas emoções podem ser modificadas, podem ser ampliadas nesse contexto de maior visão. Eu não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta. Entendi, sim. Obrigada aí pela pergunta, uma ótima pergunta. Que eu fiquei pensando aqui, eu acho que seriam duas coisas, Sabrina, que são bem fundamentais. Primeiro é a gente ter a consciência e a valorização dos momentos, né, que a gente está vivendo. Então, assim, tornar esses momentos únicos, né? Saber aproveitar, saber dar o melhor que for possível aí nesse momento, né? Em próprios termos de afeto, você trouxe a questão da afetividade, né? Então, você se permitir ter uma relação profunda com a pessoa. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Poder se entregar e viver isso profundamente. Mas também ter a consciência do nosso próprio tempo limitado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, e se eu perder o outro? Mas nós também vamos, né? Não é só o outro que vai, nós também vamos. Então, acho que essa consciência, assim, de que o nosso tempo aqui é limitado, de todos nós, nós temos uma fase aí, um período de convivência. Vamos torná-la a mais rica possível, né?
e saber que em algum momento haverá essa separação, né? É difícil pensar assim, é difícil, né? Mas pensar que trabalhar essas questões do apego, né? Tem esse verbete aí da Adriana Lopes, que eu coloquei na bibliografia, o apego à perda. Eu acho ele bem significativo, sabe? Ele é bem importante, esse verbete, porque a gente não trata só da dessoma também de pessoas, né? Mas a gente vai vivendo lutos a vida toda. E parece que a gente não se acostuma, né? A gente não se acostuma em perder emprego, em perder oportunidades, às vezes, que queria estar numa certa situação e não está, perder, às vezes, um relacionamento, terminar um relacionamento, às vezes até uma amizade se termina e a gente fica, né? Ou alguém que se muda para outro local, isso tudo são perdas, né? Então, ir se conscientizando disso, né? Que a vida é breve, a vida aqui, né? A gente sabe que como consciência a gente continua, mas esse período intrafísico aqui, ele é único e ele é breve, né? Então, ter sempre essa consciência, eu acho que são duas coisas importantes aí. Ok, obrigada, Lia. Lúcia, pode ficar à vontade em fazer a sua pergunta. Oi, bom dia. Bom dia. Vocês acho que não me conhecem, eu sou coordenadora do Colégio Invisível da Dessomatologia, junto com a Mônica, que também está presente. Sejam E obrigada pelo convite. Lia, você disse que a gente tem parte na pessoa que dessomou, e essa pessoa também tem parte dela na gente. Considerando isso, e considerando que você também disse, e que a gente estuda isso, sobre o paradireito da consciência, então, você não acha que assim como nós temos o direito de deixá-la ir, ela também não sente necessidade de se fazer presente em alguns momentos da nossa vida? Vamos supor assim, através de lembranças, em saudades. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e nós sentimos o perfume da pessoa, não só durante a TENEPS, mas durante o nosso dia, está fazendo um almoço ou no seu trabalho, de repente vem o perfume da pessoa, vem uma música que você tinha com a pessoa constantemente, uma, duas vezes em seguida. Então, são presenças que essas pessoas fazem na nossa vida. Não estou dizendo assim todas, né? Porque às vezes tem pessoas os dessomados, que não têm condições de se comunicar, mas nós, no Colégio Invisível, nós estudamos isso e nós temos fortes evidências e experiências nesse sentido, sabe? Que as pessoas se fazem presente. Porque assim como nós sentimos essa grande dificuldade de nos adaptarmos a essa vida sem a pessoa, nós temos vivências com dessomados e consciência que se fazem presente, que eles também sofrem na adaptação deles, porque eles têm que seguir lá, sem a gente, eles também sentem saudade. Você não acha? O que vocês acham sobre isso? Sim, Lucy, bom dia aí, obrigada pela presença de vocês aí do Colégio Invisível, eu acho bem importante o trabalho ali de vocês, eu acompanho algumas coisas, né, quando vocês veiculam aí, e eu gostaria até de mostrar aqui o livro, né, do Colégio Invisível, que é um livro que eu achei muito interessante, bem bacana, Dessoma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte. Muito legal, parabéns. Então, Lia, sobre esse livro, o que eu estava falando tem no capítulo da Mônica, que são os laços continuados. Não sei se vocês se alguém já leu. Eu já li, faz algum tempo que eu li ele, mas eu gostei bastante desse livro. O que eu andei pensando esses dias justamente sobre isso, sabe, Lucy, que você está colocando. E coloquei até alguma coisa no texto aí também.
se para nós, né, que continuamos aqui na dimensão física, é difícil essa separação, talvez para a pessoa que esteja partindo, né, que esteja descartando o corpo físico e indo para a dimensão extrafísica, talvez seja mais complicado ainda, né, porque há toda uma readaptação de dimensão, né? E se despede de várias pessoas, né? A pessoa que está partindo, ela se despede do grupo aí todo, né? Nós nos despedimos de uma pessoa. E a Consciex está se despedindo de todo o grupo, né? Está encerrando a vivência dela toda aí. Então, eu penso que lembrar com saudades, assim, com afeto. Eu acho que a grande diferença, Lucy, é assim, você conseguir lembrar sem sentir a dor. Eu acho que esse que é a coisa fundamental aí, porque você ficar sentindo a dor, a tristeza, a melancolia, às vezes a depressão, né? Por muito e muito tempo, aquilo vai minando muito, né? Penso que até a própria Consciex, né? Mas você lembrar de forma afetuosa, você lembrar com gratidão, né? Você perceber isso que você falou, às vezes a presença da Consciex. Eu já tive isso em alguns momentos, de perceber a presença, né? Isso é muito importante também, porque o laço, ele não se rompe assim, né? Não existe isso. A pessoa, como eu falei, né? A pessoa faz parte de você e a Consciex também, né? Carrega tudo isso, todo esse afeto junto, né? Então, é bem importante isso que você colocou, fundamental. Posso comentar depois, Andréia? Pode. Lúcia, quer falar? Não é assim, porque o que eu entendo é assim, é rapidinho, só vou comentar, que eu acho que tem um processo terapêutico nisso aí, porque se houver, dependendo como tiver o apego, ou então o cuidado que a Consciex tem com os familiares, por exemplo, se sair de uma vez só, é um processo mais traumático, então eu acho que tem um processo terapêutico esse tempo, essa ida e vinda, eu percebi várias vezes conexão com a minha mãe, vou indo e voltando até o processo se dar. Alguma ruptura muito rápida pode ser traumática também para a Consciex, que foi, entendeu? Eu percebi isso na minha experiência. Posso aproveitar o gancho dele, que ele trouxe. Na nossa experiência no colégio, né, eu tenho duas coisas que eu percebi bastante. Após uma perda significativa, né, um vínculo, um laço, uma relação profunda, porque não é só porque tem uma relação, é a intensidade, é a troca, é aquela vivência especial de uma relação. Ela, como você mesmo disse, ela não desaparece só porque a pessoa não está mais aqui fisicamente. E nesse processo, há o luto nosso aqui, mas também há a readaptação dessa pessoa. E muitas vezes, se a pessoa se dispor, porque eu acho que o parapsiquismo amplia muito nessa fase que a gente está muito sensível, essa comunicação se faz de uma forma até natural e pode ser benéfica para ambos. Então, o que a gente debate muito é essa perda da naturalidade após a dessoma. É quase como se fica com medo de qualquer vinculação em prol de não prejudicar o dessomado. Isso eu acho uma coisa muito importante de se rever, porque nas nossas experiências, às vezes é prejudicial para o dessomado simplesmente ser ignorado. Então, só esse adendo. Então, Obrigada, Mônica. Que nem a Mônica disse assim, deve ser muito,
Assim, imagine ou qualquer pessoa falar assim, olha, a sua mãe morreu e você tem que fechar essa relação. É uma dor muito grande para a gente. Imagine eles do lado de lá, a dor se a gente fechar, sabe? Se a gente não... Lógico que não é para a gente ficar sofrendo, mas pensar com esse carinho. O sofrimento, eu acho que é normal. Mesmo, eu li o seu trabalho todo, mesmo que a gente se prepare de todas as maneiras, quando chegar uma dessoma importante, a gente vai sofrer. Nem que seja por um pouco, vai ser menos, talvez, a duração. Mesmo com preparo, a gente vai sofrer em alguma coisa, em algum lugar. Agora, se a gente fechar aqui, fechar lá, sabe? Eu acho muito dolorido isso. Nós estamos estudando sobre um novo tipo de luto, que é o luto interdimensional. É o nosso luto aqui e o nosso luto deles lá. No futuro, a gente vai apresentar isso. Muito obrigada, Lia. Obrigada, muito importante a contribuição de vocês. Muito obrigada. Elisete, fique à vontade de fazer o seu questionamento, sua contribuição. Oi, Lia, parabéns, Lia, bacana o que você está trazendo. E eu fiz uma viagem nos lutos que eu já tive, né? E eu queria colocar para você algumas coisas que até já foram pontuadas, tá? Mas eu acho que vale a pena aprofundar na sua pesquisa, se for o caso, tá? É assim, o luto repentino, eu acho que, quando a pessoa dessoma repentinamente, esse luto tende a ser mais impactante, né? Porque você não tem neossinapses, nem informação, né? Então, eu já tive casos na família de repentino, e realmente foi uma coisa mais perturbadora, digamos, até a estabilidade. Agora, também já tive 3 casos, né, onde a dessoma praticamente era anunciada, mesmo, vamos pensar, mesmo anunciada em pouco tempo, mas foi anunciada, ou anunciada há mais tempo, né? Então, eu vejo que quando a gente também percebe e vê a falência do corpo da pessoa que a gente gosta, e a gente percebe que aquele corpo não é mais funcional para aquela consciência, eu acho que a gente tem também uma compreensão diferenciada. E claro que tudo isso levando em consideração o tipo de vínculo que você tem com essa consciência e o que você já resolveu com essa consciência ou não. Então, eu acho que são vetores que mudam, né, que dão um gradiente de reações, de impactos desse luto. Eu não sei se eu contribuí, mas eu acho que existem N tipo de lutos, né, que tem a ver também com aquilo que você já resolveu com a consciência. Por exemplo, eu tive uma vivência com uma irmã que dessomou de câncer e ficou um bom tempo em sofrimento, e ela teve um período, né, que eu até ajudei para ela fazer, como é que a gente diz, para poder se reconciliar com familiares, né? Então, você vai preparando, e quando você vê que aquela pessoa dessomou, você até diz assim, foi o melhor para todo, mas o melhor no sentido de que agora o processo evolutivo vai poder continuar em outra fase, né? Era essa a minha contribuição, Lia. Sim, obrigada, Elisete, muito importante também isso que você está trazendo. No meu caso pessoal, as 3 dessomas foram repentinas, assim, relativamente, vou dizer assim, repentinas, né? A primeira foi a do meu pai, ele tinha problema cardíaco, mas ele foi fazer uma cirurgia, né, de troca de válvula mitral. Ele fez essa cirurgia 10 anos antes da dessoma dele, foi a primeira vez que ele fez, e ele passou tranquilamente, foi um momento assim, nossa, eu lembro que eu era muito pequena, eu tinha 8 anos, né, e todo mundo muito preocupado que ele fosse dessomar, tal, né, e ele passou tranquilamente por essa primeira cirurgia e fez, e na segunda vez, nós não estávamos esperando a dessoma em razão de ter sido muito tranquila a primeira vez, né?
E ele não faleceu da cirurgia, ele faleceu de embolia pulmonar, ele não faleceu por problema cardíaco. Mas na CTI teve uma embolia pulmonar e faleceu da embolia pulmonar. Então, foi muito, assim, impactante aquilo, né? Então, assim, não só a dessoma ser repentina, como também há um momento em que a pessoa está. Eu tinha 18 anos na época, eu era muito jovem, eu não tinha nem entrado na fase adulta ainda, né? Consciencialmente, assim, eu era muito imatura ainda. Então, isso impactou muito. E a minha mãe, o meu irmão teve câncer também, mas o meu irmão, ele descobriu o câncer, foi fazer cirurgia e logo depois ele sumou. Não deu 40 dias ali do diagnóstico ao... Então, ele não teve aquele processo de adoecimento do câncer, sabe? Ele não teve isso, foi muito repentino o processo dele. E a minha mãe teve morte súbita. Ela deitou na cama e morreu. E ela tinha passado aqui 40 dias comigo e foi para casa e 3 dias depois faleceu. Então, assim, eu acho que tem isso, sabe? Isso também influencia, né? A forma que a pessoa dessoma e como o enlutado, né? Em que fase da vida, em que momento o enlutado está. Acho que isso contribui muito também para ser melhor trabalhado essa questão aí. Obrigada, Elisete. Agora o Leandro vai fazer a pergunta, na sequência o Jades e a Sabrina. Leandro, fica à vontade. Agradecido, bom dia. Bom dia. A todos. Bom dia. E também fico muito feliz aqui de rever Lucy e Mônica, porque justamente elas estiveram muito próximas de um ponto de vista da sincronicidade. No momento que minha mãe ela dessomou de Covid e ela estava hospitalizada. E, assim, a vivência que tive foi, assim, de que o intrafísico dá mais trabalho do que o extrafísico, né? E essa questão aí depois de... É uma questão de ponto de vista, sempre em respeito a si mesmo e àquele que está mudando de dimensão, né? Retornando ao extrafísico, à paraprocedência. De que o que pode ser feito, se você pensou no sentido assim do continuismo, né? Já que o paradigma consciencial ele sempre esse continuismo evolutivo, de que eu assim, por mais que estava sendo difícil para mim do ponto de vista emocional e que realmente teve dia que eu estava quase assim caindo mesmo, né? No sentido do ponto de vista emotivo, se você pensioniza mais assim no sentido deste continuismo, no que pode ser feito, porque no momento que minha mãe estava, eu a vi uma última vez e o corpo realmente acelerou assim, acho que a Elisete comentou agora há pouco, o corpo acelerou assim anos, décadas, né, do envelhecimento. Falei assim, então não dá mais jeito, ela estava realmente no fio do cordão de prata, né, vamos dizer assim. E assim, pensei nisso aí assim, se você for para você ir, vai se preparando para ajudar. Porque nesse momento, ou naquele momento, né, acho que eu penso que nós estamos vivenciando, necessita mais de ajudante do que ser ajudado, né? E foi algo assim muito apaziguador, né? E tanto que eu fico me vendo assim, será que eu sou tão frio assim? Porque é sempre esse contato mais próximo, né? De que às vezes ela pode estar lúcida ou não, mas que ela esteja, esse continuismo, né? Que ela esteja predisposta a poder auxiliar mais, né? E se você teve esse insight para até apaziguar a si mesmo e até evitar essa evocação, né, de ficar sempre a pessoa próxima aqui no estado até de paracomatose. Então, agradecido aí pela contribuição e por rever aqui tanta gente
também acompanhou-me nesse momento que é barra. Agradecido. Obrigada, Leandro, aí pela sua contribuição, a sua participação, a pergunta. Leandro, eu estava aqui pensando e você me fez lembrar que, assim, os 2 primeiros lutos que eu me refiro aí, que foi do meu pai e do meu irmão, eu não conhecia Conscienciologia, né? Então, eu nem me passou pela cabeça essas questões aí. E agora eu fiquei, e da minha mãe eu já tinha, assim, já tinha conhecimento, né, sobre as ideias da Conscienciologia, tudo. E eu percebo, assim, o quanto nos ajuda, né, essa percepção aí da multiexistencialidade, da continuação aí da vida, né? Eu acho que isso ajuda muito, ajuda bastante. O que aconteceu para mim, no caso específico da minha mãe? Falando novamente aí da TENEPS, a minha mãe não estava doente, né? Como eu falei, a minha mãe teve morte súbita. E uns 6 meses, mais ou menos, antes da dessoma dela, eu estava na TENEPS, e ela veio, assim, né, na minha tela mental, eu falei, né, pensei, é a minha mãe, né? Mas, quando eu percebi, assim, a minha mãe, mas eu falei, não, mas tem alguma coisa estranha, né? A minha mãe, mas é a minha mãe consciente. E ela estava viva ainda, né? E aquilo já me perturbou, sabe? Tanto que eu fui buscar depois nas minhas anotações, e eu não anotei isso. O que eu fiz com essa informação? Eu coloquei essa informação embaixo do tapete, né? Foi isso que eu fiz. Eu falei, nossa, a minha mãe consciente, daí eu fiquei com aquilo, e quando eu recebi a notícia da dessoma dela, a primeira coisa que eu pensei, mas já? Pensei isso, mas já? No sentido assim, poxa, eu sabia dessa informação, mas não entrei em contato com essa informação, né? Aquela coisa da negação, né? E não consegui lidar com isso, sabe? Então, para mim, não foi assim, da forma que eu penso assim, que de repente foi para você, sabe, Leandro? Eu tive bastante dificuldade. E senti assim, me senti essa sensação assim do desligamento, de você ficar órfão, sabe? Mesmo assim, já com uma idade assim avançada, né? Você se sente órfão, no sentido assim, poxa, agora ninguém mais vai olhar por mim, nesse sentido, sabe? Porque a mãe tem esse olhar, né? A mãe tem isso, né? Então, eu não tive isso, Leandro, vou ser sincera aí com você, mas eu acho que quem consegue ter, é importante, é interessante ter essa postura, mas que ela seja natural e que ela não seja uma forma de fuga, sabe? Isso eu acho importante, porque eu acho que é necessário a pessoa passar por esse processo. Não precisa ser um processo, né, complicado, mas que também ela não fuja do que ela está sentindo, das emoções dela, e não tampone muito, né? Não penso que talvez não tenha sido seu esse caso, mas só eu acho que é importante esclarecer isso, né? E eu não sei, tem um trabalho que eu achei bem interessante, eu não sei se vocês acompanharam, da Rosemary Salles. Ela apresentou uma tertúlia matinal em 15/1/2023, o luto autoconsciente de duplista. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, conhecer o paradigma consciencial, ser aí tenepsista e outras, né, atuar no voluntariado, isso não impede da pessoa sentir todo o processo, entrar em contato com as suas emoções. Eu achei bem interessante, sabe, as colocações dela. Achei muito legal, assim, recomendo
essa tertúlia, ela foi muito sincera aí na exposição dela, sabe? Então, são as contribuições aí, Leandro. Agradecido. Eu senti, porque eu apresentei esse tema na Semana do Paradireito, né, de 2020, acho que 21 mesmo. E aí foi que eu senti, até a Mônica e Lúcia estavam presentes, né? Aliás, a mesa era conosco. Aí foi onde eu senti um pouco mais talvez essa falta dela, ou tudo que envolveu, né, todo o meandro de estar envolvido, né? E é interessante, sim, para esse aprendizado, até para uma sensibilização maior, eu penso, tanto realmente dos sentimentos, mas também todo esse aprendizado do que é que não tem como, né? A gente pode falar de nós mesmos, dos colegas ou dos demais, é bem mais desafiante e traz até uma certa paradiplomacia de como tratar disso, né? Da tanatofobia, né? Até consigo mesmo, enfim. Mas foi muito rico, uma informação muito rica, né? Eu agradeço muito a ela, enfim. Nenhum de nós vamos escapar disso. Agradecido. E essa vivência é muito particular, né, Leandro? Mãe e filho, assim, é uma vivência... É a primeira, né? É a primeira vivência aí do intrafísico. Quem traz é a mãe, né? A primeira vivência de contato com o outro, né? A interrelação. Quem traz é a mãe, isso, né? O mais importante é que eu tive conversas muito sérias com ela, porque, assim, eu mostrei para ela de que eu sou falível, né? E, assim, de que ela não... tipo assim, eu assumi os meus BOs, vamos dizer assim, para ela, né? Eu trouxe responsabilidade para mim algumas vezes em conversas muito assim firmes, para que não ficasse nada mal parado ou uma interprisão, entende? Então, e a gente estava conversando mais sobre espiritualidade, isso me envolveu muito minha irmã. Minha irmã teve muito mais vivência na dessuma dela do que eu do ponto de vista extrafísico, vamos dizer assim. A minha questão foi mais envolvido com a equipe de amparo, tudo. Mas foi algo mais técnico, mas tive essa oportunidade. Então, assim, de esclarecer mesmo, né? Do ponto de vista até de ela não ficar paracomatosa. Ó, se vou, vai ajudar, né? Estou aqui para poder, estou servindo aqui o que eu posso, né? Mas para poder ser mais um auxiliar, né? Do que uma auxiliada. Então, isso para mim ficou muito firme, muito forte. Então, agradecido. Obrigada, Leandro. Só para registrar uma contribuição que a Sabrina fez no chat, que o livro Precisamos Falar sobre a Morte, de Catherine Mannix, é didático e rico em situações reais que podem favorecer as reflexões sobre o tema. Fica aí a dica. Passo a palavra para o Jades fazer a sua pergunta, suas contribuições. Olá, grupo, bom dia a todos, bom dia, Lia. Parabéns aí por trazer esse tema aí mais amplo para o grupo. Aí foi um tema que a gente aí falou bastante por ali um ano, né, sobre o tema, né? Então, eu trazendo até a minha experiência ali, um ano ali no final daquele ano. Então, que a gente fez aquele estudo ali, eu acabei também perdendo o meu pai, né? Acabou dissomando ali, e que foi ali um pouquinho diferente ali, assim, até eu citei, né, na época no grupo e tal. Ele, por 3 anos, ele teve um AVC e ficou acamado, né? Então, aí foi dessomando aos pouquinhos, né? Então, ali envolveu toda a família ali, né? Em volta daquele processo, né? Mas assim como assim eu já conhecia né? Conhecia. Então assim, a minha maior preocupação assim, ou o que me pegava mais era a questão, né? Ali quando não tinha mais o que se fazer, né? E assim a gente já estava percebendo a passagem dele, né?
o que me pegava mais era a questão, assim, qual seria o encaminhamento melhor que ele poderia ter, assim, nesse processo da dessoma ali, né? E realmente, assim, houve bastante amparo, eu tive vivências, assim, com a equipe, assim, de energização, de encaminhamento ali, para que isso acontecesse da melhor forma, né? Mas, assim, e nesse período a gente também falou bastante sobre a questão ali que cada um de nós temos, né, que é um certo nível, um grau de psicose, né, que é um pouco dessa falta ainda de compreensão de certos pontos, né, que a gente tem, e a importância das nossas reciclagens para aí não acontecer um processo ali de psicose pós-dessoma, né? E assim, e daí, claro, percebendo, assim, que me parece que esse encaminhamento que se dão pós-somática está relacionado ao nível de compreensão de cada um de nós, né? Então, acho que o que você traz aqui, Lia, assim, você pode acrescentar um pouquinho mais aí, nessa importância de nós estarmos falando disso, né? Nós estarmos ampliando essa compreensão, né? Tanto física e o que pode estar acontecendo aí no período da nossa dessoma e dos nossos entes que estão próximos a nós, né? Bacana, Lia. Eu que você puder obrigada. Foi acrescentar. um ano do GPC muito interessante mesmo. Eu gostei bastante dos nossos estudos aí sobre a dessoma e aprendi muito também. E essa questão da psicose pós-dessomática, ela é muito séria, né? E a gente também, para o enlutado, como o enlutado não consegue ter, assim, a percepção de como a pessoa, a consciex, né? A pessoa que dessomou, que descartou o corpo físico, está... Isso traz uma certa angústia também, né? Isso também contribui para saber, nossa, mas como que será que eles estão, né? Onde será que ele está, que ela está? Em que condições será que está, né? Isso também traz uma certa, né? Um certo desequilíbrio, assim, para o enlutado, né? E eu acho que, assim como foi que eu falei ali para a Sabrina, eu acho que essa autoconscientização, Jades, de que a gente tem um tempo aqui e que nós vamos dessomar e que nós temos que aproveitar as oportunidades enquanto nós estamos aqui, talvez seja aí o melhor remédio para a gente se prevenir aí da nossa própria, né, entrar em psicose pós-dessomática, né? Que nós vamos ter que nos despedir, né, de qualquer forma, em algum momento, e eu acho que talvez esse seja o caminho mais interessante aí a se trilhar, né? Aproveitar as oportunidades enquanto se está aqui, fazer o possível, e quando chegar aí a nossa vez, né, tentar pensar, agora é um outro momento, agora é seguir em frente, né? Agora é um outro caminho que eu vou ter que percorrer, e me desligar aí com gratidão, né, do que eu pude aprender, do que eu recebi, dos aportes que eu recebi, de como as relações foram importantes aí para mim, né, tudo que eu aprendi aí. Então, acho que essas seriam as minhas contribuições aí, Jades. Obrigada. Bacana, Lia. Obrigado, hein? Obrigada. Sabrina, fica à vontade. Obrigada. Lia, desde pequena, eu atuo aí como mini peça nessa questão com as equipes, na questão da dessoma, que eu vim agora, eu estou aprendendo o neologismo, né? E até o momento que eu fui fazendo uma revivência de todas as etapas, e hoje eu continuo atuando na área da saúde também em relação a isso, pelo menos 34 casos, estando com todos os corpos naquele momento, te ajudando ali, todo um contexto multidimensional,
Uma coisa que eu pude perceber nenhuma dessas consciências tiveram a oportunidade de estar em contato com a conscienciologia, mas eu tenho a hipótese que elas foram completistas. Por quê? Nesse exato momento de todo um processo de adaptação e colocação das equipex, elas dessomaram e ficaram no estado homeostático, mesmo diante de toda a perturbação das consciências, né, das consciências que ainda estão no corpo físico. Conseguiram entender aquele procedimento de uma maneira límpida, né, autoconsciente, e até ajudaram os próprios familiares que estavam em quase total desequilíbrio. Então, essa foi uma das hipóteses que eu estou lançando mão em relação a isso. E se você já pensou, talvez, a respeito, que ser completista, mesmo não estando, né, na escala evolutiva, em níveis, né, que um dia chegaremos, pode ser um elemento de interassistência tão realista ou tão imediatista naquele momento. Então, foram 34 casos, quando eu falo com todos os corpos, porque participo, estando projetada. E isso me chamou a atenção do processo de completista. Você pensou alguma coisa a respeito, Li? Sim. Você falando, eu lembrei aí do que eu coloquei no texto, sobre essa sensação que eu tive de incompletismo, né? Numa das dessomas aí, e que eu coloco assim, ó, auto e heterocobranças sobre não ter feito tudo e não ter dito tudo na inter-relação. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente sempre refletir sobre a questão do completismo. Mas do completismo, assim, que a gente nunca vai dizer tudo, né? E nunca vai fazer tudo. Então, isso é muito importante, né? Para a gente não ter também idealizações do que é ser completista, né? Eu penso muito sobre isso. Porque você faz algo e você sempre pensa qual que é a próxima etapa, né? Bom, então eu cheguei até aqui, qual que é o que eu quero conquistar que eu não conquistei ainda, ou mesmo na própria inter-relação, né? Aonde que eu quero chegar na relação que eu não cheguei ainda. Então, para a gente ter, eu tive muito isso, e fiquei pensando muito sobre idealizações e fantasias que a gente faz, sobre o próprio completismo, né? O nosso e o dos outros também. Então, assim, isso é para passar a mão na cabeça e dizer, não, o que foi feito, está tudo bem. Não é esse lado, né? Mas é pensar, assim, que cada um de nós tem o seu momento evolutivo aí, tem as suas condições. Eu acho que a gente deve fazer o possível para ser completista, não se boicotar, não fazer negocinhos consigo mesmo, né? Ter essa consciência de sempre querer buscar evoluir. Eu acho que ter isso como valor é muito importante, mas saber que a gente não somos perfeitos, não temos perfeição e não chegaremos em perfeição em nenhum momento, né? Penso que a evolução ela é progressiva sempre, e nós não vamos chegar num patamar aí, agora estou descansado, cheguei no meu topo da evolução e não vou fazer mais nada, né? Não é por aí, né? Então, ter essa consciência. E um verbete, assim, que eu achei muito interessante sobre o incompletismo é inacabamento pessoal, é um verbete do Valdo Vieira, é um verbete póstumo dele, né, daquela série de verbetes que ele deixou e o pessoal apresentou após a dessoma dele. E eu achei bem interessante aquele verbete, sabe? Então, acho que fica a dica aí. Obrigada. Agora eu vou fazer ali uma pergunta da Andrea Greiner, que ela colocou no chat.
Vivenciar o luto é importante, não sabotar a tristeza. Como você vê os velórios na nossa cultura, alguns que são feitos de forma rápida e outras culturas são realizados de forma mais prolongada? Obrigada aí, Andréia. Eu lembro da questão do Covid, né, que o Leandro também trouxe, o quanto impactou isso, né, das pessoas não poderem se despedir adequadamente, né, não receberem esse ritual aí de fazer, ou seja velório, ou seja a cremação, enfim, o enterro. Ele é um ritual simbólico, né, que faz assim um fechamento, ali pelo menos para o momento, né, torna aí mais concreta a perda, né? A gente percebe e as pessoas falam, né, que quem não teve essa oportunidade de fazer esse fechamento, às vezes assim a pessoa desaparece e nunca os familiares conseguem enterrar ou fazer essa despedida, né? O quanto é dolorido isso. Então, assim, como que eu vejo isso? A minha família, ela é família católica, né? E em todos teve esse ritual do velório, do enterro, enfim. Eu acho, assim, que é um momento que, para mim, foi importante. É um momento que é impactante, ver a pessoa ali, né, no caixão, mas traz a concretude aí da questão. E, enfim, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Como foi falado aí, tem religiões e tem culturas que não fazem dessa forma, né? Não fazem assim. Tem religiões que fazem um processo de despedida até de comemorações e outra forma. Então, eu vejo assim como algo muito pessoal, muito do meio, muito de como a pessoa vai encarar, né? Essa aí é o que me vem aí à mente nesse momento. Obrigada, Lia. Ana Seno, fica à vontade de fazer a sua pergunta, suas contribuições. Eu não estou ouvindo, Ana. Está me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Demora um pouquinho aqui o som para pegar. É muito importante esse tema que você está trazendo, nos ajuda a refletir aí, porque penso que todos nós já passamos por algum tipo de luto, né? E eu queria associar essa ideia de luto com a nossa autopesquisa, e aí trazendo um ponto de vista mais do enlutado, né? E da questão da maturidade consciencial. Eu fiquei pensando no meu caso, né? Como eu tive a dessoma da minha mãe quando eu era muito jovem, tinha 14 anos, e isso me impactou muito, né? Ao longo aí de toda a vida, né? Praticamente. E aí, hoje, na minha conclusão, né? Até o momento da autopesquisa, eu vi o quanto a dessoma dela acabou contribuindo com a minha autoevolução na questão da maturidade, principalmente a maturidade afetiva. Tamanha era a ligação que eu tinha com ela. Então, eu queria ver se você pensou também nisso, do quanto a experiência de luto das consins, né, que ficam, não pode estar tendo aí uma oportunidade da gente fazer esse avanço na nossa maturidade consciencial, maturidade emocional, maturidade afetiva. Eu queria ver se você pensou a respeito disso. Com certeza, Ana, eu pensei muito, até coloquei alguma coisa assim nesse sentido no texto, porque eu vivi algo semelhante aí na dessoma do meu pai. Eu era um pouquinho, né, tinha um pouquinho mais de idade, eu tinha 18, mas eu era muito imatura ainda, sabe? Então, trouxe para mim uma emergência aí, uma necessidade de eu crescer, né?
né? Eu tive que crescer aí meio que à força, sabe? No sentido assim, nossa, eu vou ter que me virar agora, né? Eu vou ter que fazer a minha vida, construir a minha vida, não tem mais aquele tutor, né? Aquela pessoa que resolve, que está sempre olhando, que está sempre vendo todas as variáveis, né? Está sempre trazendo aquela segurança, aquele conforto, né? Então, isso foi bem interessante, assim, eu vendo agora, né? Claro que para mim trouxe uma ansiedade, isso para mim trouxe uma certa ansiedade, né? Que eu vou ter que fazer, agora como é que eu vou me virar? Eu não vou conseguir, sabe? Trouxe muito isso para mim. Mas vendo agora, nossa, foi um choque de realidade, né? Tipo, acorda, vamos lá, né? Vamos crescer, vamos para a vida, vamos encarar os desafios. Então, isso hoje eu vejo com gratidão nesse sentido, né? Que trouxe para mim essa maturidade também. De que a vida é isso aí, a vida é passageira, a vida tem as oportunidades aí para a gente experimentar. Nem tudo acontece da forma que a gente gostaria, queria, tem isso também, né? Daí traz as frustrações, né? A gente tem que lidar com as frustrações, sim. Tem que lidar com o desconhecido, com o medo, né? Tem que tirar a coragem aí de dentro da gente para encarar a vida adulta, né? Então, eu penso sim, e eu tive também isso, Ana. E outra, a gente consegue com isso, agora que a gente tem essa, já trabalhou bem aí essas emoções, né, do luto, e aí eu estou concluindo assim, olha, e se minha vida fosse projetada ou construída ou acontecido de outra forma, será que hoje eu estaria no ponto que eu estou? Às vezes a gente, sabe aquela história assim, de que às vezes o mal ele vem para o bem, né? Tem uma situação, um ditado assim, né? Tem situações dolorosas, difíceis, mas que no fim elas são ótimas para a gente. São desafios, né, gente... que a vida traz, né? Desafios. Isso, né? Exato. E hoje é possível sobrepairar, ter essa visão de conjunto, essa autocosmovisão, né? Ou um arremedo disso, né? De maior cosmovisão sobre mim mesma e do meu processo evolutivo. E do quanto daí essas consciências que acabam passando por esse papel de dessomar antes, né, da nossa existência, vamos dizer assim, elas meio que combinaram e tipo assim, ó, vamos fazer isso porque aí você consegue vivenciar esse desafio de trabalhar as suas emoções, a sua afetividade, crescer nisso e expandir para uma qualificação maior, né? Porque eu penso que tem vários aí, várias possibilidades da gente aprender a ter essa maturidade. E tem alguns lutos que são mais complexos, né? Eu acho, né? Que é, por exemplo, uma mãe perdeu o filho, ou um pai perdeu um filho, porque não é o usual da trajetória do intrafísico, né? Em geral, os filhos é que vêm a dessoma do pai primeiro, ou da mãe. E quando acontece ao contrário, como é que é? Então, existe algum propósito? Aí são as hipóteses que a gente pode fazer, né? Existe algum propósito dessas coisas acontecerem dessa forma? Assim, com essa sequência de acontecimentos? Isso nos faz evoluir? E por que tem que ser pela dor, vamos dizer assim, né? A gente pode pensar de outro modo, então, né? Não sei, estou aqui especulando. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Silvia, você quer abrir o microfone para fazer a sua pergunta? Pois é, Fia, que bom, viu? Ouvir você com esse tema tão importante, que eu pesquiso também há muito tempo. E
E nesse período que eu estou em Uberaba, eu pude lidar com dessomas, foram 3 dessomas, e também tentar assistir as pessoas, os familiares. Então, o que eu quero contribuir é o seguinte: a partir do momento que a gente conhece e aplica o paradigma consciencial, a gente tem um pouco mais de facilidade de ajudar, né? De fazer essa assistência. Mas, ao mesmo tempo, a dor da gente é muito grande. Então, a dificuldade também, né? Nesse período, então, ontem ainda comentei isso com a Ana, eu tive que me envolver bastante com meus trabalhos da revista, trabalhos de autopesquisa, para poder ter força, para poder colaborar e contribuir com os familiares. Então, eu concordo com a Lucy, mas a Mônica, eu já participei também do Colégio do Dessomatologia, e delas falarem que a gente tem que recordar, lembrar da pessoa, das vivências alegres, agradáveis, da convivência amiga, porque, no caso, esse meu irmão, que faleceu, que ainda dessomou, ainda não tem um mês, não completou um mês, ele era uma ponte na família. Parece que nós perdemos aquele elo, ficamos só as irmãs. Eu já tinha perdido um irmão agora. Não é perder, né? A gente tem costume de falar a palavra perder, mas nós não perdemos ninguém, né? Mas, então, assim, foi uma morte com um impacto muito grande familiar. Então, eu estou tentando usar todo o conhecimento aí da Conscienciologia para poder fazer essa assistência. Mas, ao mesmo tempo, eu também me sinto frágil. E no caso do Nivane, meu companheiro, também, cunhado, era um amigão que ele tinha, trabalhavam juntos, então é um problema sério. Então, eu gostaria de saber da Lia o que ela tem para sugerir nesse sentido, o que a gente pode fazer mais para poder ajudar e ser ajudada também, né? Na literatura eles falam muito sobre isso, que há momentos, né, Silvia? Então, tem momentos que você está bem, né? Está mais equilibrada, enfim, encarando melhor, mas tem momentos de maior fragilidade, né? E eu acho que esses momentos de maior fragilidade, a gente tem que também se permitir a viver isso, né? Chorar, se for o caso, né? Eu acho que não reprimir, eu acho que isso é importante, né? Não ficar reprimindo, né? Chorar e se for necessário, e pensar assim, tentar lembrar assim dos bons momentos, né? Do que a pessoa trouxe de significativo para a sua vida, e do que você vai carregar com você, né? Que lembrança é que você vai carregar, que momento é que você vai carregar, o que você introjeta em você, que você aprendeu com a pessoa, né? Isso é muito importante. Isso é a fase aí, faz parte da fase da elaboração do luto, né? Então, você carrega com você, na tua trajetória aí, independentemente, né, como consciência, por onde você for, você carrega um pedaço disso também, né? Dessa vivência, dessa experiência, dessa pessoa, né? E você também você também, com certeza, deu para essa pessoa um pedaço significativo que essa pessoa também está carregando, né? Nesse outro momento evolutivo que ela está passando, né? Então, eu acho que seriam essas as contribuições aí que eu posso dar para você, Silvia. Pois é, e algo que eu queria completar é o seguinte, eu fico me cobrando, porque eu falo, minhas irmãs são muito católicas, então, muito religiosas. Então, eu me sinto assim, parece que como na responsabilidade de ter que clarear mais para as pessoas. E, no caso do meu irmão, várias vezes eu brinquei. Já leu o meu livro? Mas ele também não aceitava. Então, ele falava, vou ler. E não leu, acabou não lendo nada. E a família dele também é a mesma coisa, tudo pessoal religioso, né? Então, aí eu fico assim, parece que nessa cobrança
de achar que eu tinha que ter forçado, mas eu não podia fazer estupro evolutivo, né? De ter passado mais essas informações para ele. Então, na TENEPS, eu estou todo dia lembrando dele. Nossa, como será que ele está lá? Ele não sabe nada. A gente nem sabe como que a gente vai chegar do lado de lá. Parece que está achando que vamos chegar de lá e vamos estar sabendo de tudo, né? Mas aí eu fico nessa preocupação. Por que eu não ajudei mais? Por que eu não orientei mais? Mas... Silvia, uma coisa importante, assim, que eu lembrei, é que, assim, não existe luto coletivo, né? Então, a gente não vive da mesma forma, né? Você, o seu irmão, então vamos todos aqui se abraçar, chorar agora, nesse momento, juntos. Aí a gente vive esse luto coletivo, cada um vai viver de uma forma, né? Então, a gente, às vezes, tem isso, eu tenho isso, às vezes, também, né? De querer, não, vamos resolver todo mundo junto, isso, vamos dar um passo todo mundo junto, mas não existe isso, cada um vai ter o seu processo e o seu momento, né? Então, eu acho que fica tranquila quanto a isso, né, Silvia? Que eles vão ter também o momento deles, e a forma com a qual você lida pode ser que não sirva para eles. Eles vão lidar de outra forma. Assim como a forma que eles vão lidar talvez não sirva para você, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar nesse sentido também. Obrigada. Obrigada, Lia. Obrigada, Silvia. Nós temos a lista ali para contribuir com perguntas a Andréia, a Márcio e o Ivan. Posterior à pergunta do Ivan, devido ao horário, passaremos a Lia para fazer suas considerações finais. Andréia, fica à vontade em fazer sua pergunta, suas contribuições. Obrigada. É o meu primeiro contato, né, com todos os temas que vocês estão abordando. A Ana, você não falou agora há pouco com relação a perder um filho. Faz 1 ano e 3 meses que meu filho não está mais aqui. E ainda está muito difícil, muito. Então, assim, ele estava num processo depressivo em que eu não percebi, ninguém da minha família percebeu em que grau que estava. E ele acabou se enforcando. Então, assim, foi algo muito repentino, muito agressivo, né? Vamos dizer assim. Porque é algo que ninguém da família esperava. Ninguém. Pelo menino que ele era. Ele estava com 20 anos. E, assim, de tudo que vocês falaram, eu estou vivendo todas essas dores. Às vezes, durante o mesmo dia, eu estou passando, durante o mesmo dia, todos os processos do luto. E eu já começo a sentir da sociedade essa cobrança da melhora, sabe? Você tem que estar melhor. Você tem, já faz 1 ano e 3 meses, já faz, só faz, né? É uma dor que eu nunca tinha vivenciado de perda de alguém da família, sabe? É difícil. Eu tenho meus momentos ainda de negação, em que eu peço que eu quero ele de volta. E às vezes eu me pergunto se eu estou prejudicando ele por eu estar com esse sentimento ainda. Porque eu ainda quero ele de volta. E eu sei que eu não vou ter. Então, assim, eu não quero fazer nada que prejudique ele na adaptação que ele tem, que está vivendo nesse momento, né? Do outro lado onde ele está. Porque, assim, eu sou uma pessoa, eu sou católica, mas eu vi ele fazendo a passagem. Eu vi. Deus me deu esse momento
de ver ele fazendo a passagem, sabe? E uma pessoa estava junto com ele, um homem, assim, o acolheu para o levar, porque ele estava triste e de cabeça baixa nesse momento que ele fez a passagem. Então, assim, eu já acreditava do outro lado, mas é um pouco diferente do que eu ouvi em muitos momentos que vocês falaram. Mas eu sei que ele está lá, ele era um menino muito bom, sabe, atencioso. E como um de vocês falou aí, eu acredito que ele esteja talvez vivendo um momento de serviço, porque ele era um menino de serviço aqui. Então, assim, eu não sei até onde eu estou ultrapassando o tempo do luto, se estou, se não estou, se eu posso estar prejudicando ele em algum sentimento, mas eu não consigo ver de forma diferente por eu ser mãe e não ter mais ele aqui. Então, assim, Lia, o que você poderia falar para me ajudar a não prejudicar principalmente ele, onde ele está? Eu agradeço aí a sua presença, a sua participação, muito importante aí o teu relato. Acolho aí com maior carinho, maior respeito o teu relato. Eu também sou mãe e a gente sabe assim o quanto a gente, desde que o filho nasce, a gente sente essa ligação e essa responsabilidade, né, com o filho. Então, o que eu nunca passei por isso, né, que você está relatando, não nessa vida, né? Mas o que eu poderia, eu acho, te colocar, Andréia? Há um momento aí de grande desorganização íntima da pessoa que está vivendo o luto, sabe? E eu acho que você não deve se preocupar assim, eu estou passando do tempo, as pessoas estão me cobrando, ou eu estou prejudicando ele, sabe? Eu acho que essas questões você deve se preocupar agora com você, sabe? Com você. Você deve, se você acha que tem necessidade de procurar uma ajuda profissional, seja de um psiquiatra, de um psicólogo, alguém que possa te dar essa sustentação emocional e deixar essa questão de, sabe, um pouco de lado, assim como ele está, porque com certeza há equipex e encaminhamentos, equipex que a gente chama são equipes extrafísicas que auxiliam nesse processo da dessoma. Então, há consciências evoluídas e gabaritadas que estão em melhores condições de ajudá-lo agora do que você, sabe, que está aqui em outra dimensão, impossibilitada, né, de dar aquele alento, aquele colo. Então, tem várias questões aí que eu acho que é importante você olhar para você nesse momento, sabe? Eu acho que até se as colegas aí do Colégio Invisível quiserem falar alguma coisa, colocar mais alguma coisa para ela, eu acho que esse é o momento para você olhar para você. E, com certeza, ele está tendo atendimento, está tendo encaminhamento. E, assim, você disse que é o primeiro contato da Conscienciologia, nós trabalhamos, assim, com a multiexistencialidade, ou seja, essa foi uma experiência que ele teve, ele terá inúmeras outras experiências evolutivas, inúmeras outras oportunidades, assim como você, assim como nós todos. Tá? Eu deixo aí se as colegas do Colégio Invisível quiserem colocar alguma coisa. Eu gostaria de te falar, André, que o teu caso é uma coisa assim tão específica. Eu sou mãe, eu perdi um filho aos 23 anos de morte súbita, por apneia. O seu caso, eu tive na época, eu formei 2 grupos de mães
de pais e mães, mas eram mais mães que perderam filhos. E foi a melhor coisa, foi o suporte assim que precisava, porque é uma coisa tão específica. E as mães que tinham perdido filhos por suicídio tinham esse estigma de poder falar ou não, porque como se tivesse um julgamento sobre isso. Agora, essa tua preocupação é mais do que normal. Não há como não ter, porque essa maternagem, ela existe. Então, ele, como seu filho, você está preocupado onde ele está, se está bem, se não está. Então, é super natural. É você O que também... mais me dói é isso. Sim, Eu não sei, saber como nossa. ele está e não poder estar fazendo mais nada por ele. Bom, eu posso dizer o que eu fiz, assim, instintivamente. Eu até conhecia a Conscienciologia nessa época, que me ajudou demais com a abertura da multidimensionalidade. Mas eu já fazia meditação, eu tenho formação na linha de Yogananda, o que me ajudou demais, porque eu tinha projeções sem saber que era projeção, e pude ter alguns contatos. E o que eu fazia era poder abrir meu coração nessa preocupação energeticamente para ele, entende? Em vez de ficar com pensamentos do que, aonde, como, é como se emanasse essa energia. E era uma conexão muito forte, e às vezes eu sentia tristezas que eu sabia que não eram minhas, mas eram dele. Então, foi nessa troca que foi havendo um reforço, tanto para mim quanto para ele. Mas o que eu digo é, tenta ter mais naturalidade nesse processo. Eu sei que a dor é intensa, ela vai acomodando. Quanto mais você... Eu não sei o teu grau, se você entrou na Conscienciologia agora, se você tem mais experiência, se você tem... não, se você tem alguma forma mais intuitiva, mais parapsíquica, porque isso fica muito mais ativado nessa fase, principalmente os primeiros anos. E, como já recomendaram, eu fiz terapia de luto específica, eu tenho formação em terapia, eu sou terapeuta de luto também, e porque é uma terapia bem específica, ela não é como uma terapia normal. Eu sou terapeuta, trabalho com isso até hoje, não só com luto hoje em dia, mas fui fazer porque é uma coisa mais específica do que um processo terapêutico normal, né? Então, recomendo, sabe, se você precisar, procurar alguém que tenha essa linha de trabalho, e até grupos, porque é tão bom poder falar, conversar com naturalidade, se expor, ter um suporte, né? E como você falou, as pessoas cobram muito. Tem um ano e 3 meses, não pensa, não invoca, não lembra, está fazendo mal. Então, o que a gente menos precisa é ainda ficar com culpa de certas reações naturais. Que vão ter, não há como não ter. Deixa vir, tenta processar, tenta entender, porque assim você libera, não abafando, sabe? Indo no processo. Mas eu acho que com uma ajuda é mais fácil. Tá? A gente agradece a sua participação. Depois, se você quiser aguardar um pouquinho no final para deixar o teu contato, a gente pode verificar o melhor encaminhamento aí que a gente pode dar para te auxiliar, tá? Porque você diz que é a primeira vez que você chega, até para a gente saber como que você chegou no nosso evento, é importante esse registro para nós. Tá joia? Obrigada, Mônica. Márcia, fique à vontade em fazer a sua pergunta. Eu uso uma técnica intuitiva que me ajuda bastante, que é pensar no ente querido quando eu estou com saudade ou quando eu fico triste, eu digo, vamos fazer uma troca legal aqui. Eu mando uma energia
sempre pensando assim, que aconteça o melhor para todos. Vou mandar uma energia agora, estou com saudade da minha avó, da minha mãe, vou mandar uma energia para ela, exteriorizo energia com a intenção de que aconteça o melhor para ela, eu não sei o que é o melhor, mas eu penso, e aí eu mando essa energia aí para a equipe de amparo, né, que pode auxiliar. Então, essa técnica me ajuda bastante, porque naquele instante que eu exteriorizo energia, aquela saudade passa e eu sinto uma alegria, uma gratidão por ter convivido com aquela pessoa. É muito bacana. Então, Lia, eu te agradeço aí por compartilhar esse assunto que é muito bacana. E tem mais alguma técnica que tu utiliza para ajudar nessa compreensão melhor? Tem alguma coisa prática para a gente fazer? Olha, o que me ajudou bastante foi o que eu fiz aí de fazer essa autorreflexão, essa investigação do que é que tinha acontecido na minha intraconsciencialidade, que foi o que eu coloquei no texto. E essas questões aí intraconscienciais e interconscienciais que eu coloquei no texto, sabe? Isso eu reservei um tempo, assim, para pensar em cada uma das relações. E foi muito significativo eu fazer isso, sabe? Eu senti uma gratidão enorme quando eu fiz isso, sabe? Parece que eu recuperei, e lembrei de coisas e recuperei emoções e sensações que eu nem lembrava. Então, eu gostei bastante de de responder essas perguntas que eu fiz para mim mesma, né? E foi um momento único, assim, de entrar em contato, sabe? E o da minha mãe eu fiz no Dia das Mães. Então, foi bem especial, sabe? Foi o presente de Dia das Mães que eu dei para ela. Assim. E tu costuma fazer registro com data, anota ali alguma coisa, algum texto? Anotei, sim, anotei. Eu acho bacana isso também, de fazer autopesquisa e registrar, porque daí mais à frente a gente lembra de alguma coisa que pode juntar as pontas e dar uma compreensão melhor. Mas Bacana, isso que eu fiz de responder as perguntas me ajudou bastante. Obrigada, Lia. Obrigada, Márcia. Lia, pelo avançado da hora, né? A gente poderia ainda ficar muito tempo aqui dialogando e trocando ideias, mas daí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais sobre esse momento, sobre esse debatologia e o que mais você queira falar para nos deixar aí como reflexões. Eu agradeço bastante aí a oportunidade. Foi muito importante eu pensar sobre os lutos que eu vivenciei. Eu fazer essa autopesquisa foi um passo muito, muito significativo para mim, muito importante. Compartilhar aqui com vocês também. Eu aprendi muito aqui nesse momento. E eu espero que vocês também tenham refletido sobre as suas próprias perdas e os seus próprios lutos, né? E não encarar como perda. Isso é importante, né? Encarar como vivências, experiências que a gente teve, que foram muito significativas. Essas pessoas trouxeram um aprendizado enorme para nós, né? Então, isso que eu queria dizer, e eu encerro com essa frase aqui, esse parágrafo pequeno aqui que eu escrevi: despedir-se por hora das consciências amadas para continuar o processo evolutivo de consciência e consciex não é algo simples, mas possível. Importa sempre lembrar que a consciência não morre, é apenas o encerramento de um ciclo de vivências. Outros reencontros virão. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aí e agradecer a todos aí pela presença, a participação e as contribuições. Obrigada. Nós que agradecemos, Lia, a sua participação, vir aqui compartilhar conosco seu tema de pesquisa. Deixamos o convite aí para todos que estão participando em vir aqui, estamos abertos a recebê-los para poder debater o seu tema de pesquisa. E também quero fazer as pontuações do evento de hoje,
Foram 38 participantes com 17 perguntas ou reflexões. Deixo agora a divulgação de 3 eventos. O primeiro evento é uma palestra pública que acontecerá em Cascavel, no Office Cascavel Aracê, no dia 17 de junho, sobre o parapsiquismo no dia a dia. Outro evento que a gente divulga, que acontecerá no dia 1º/7, no Campus Aracê, em Domingos Martins, que é o passeio bioenergético. E também divulgamos o próximo Debatologia, que acontecerá no dia 2/7, sobre intrafisicologia, com o pesquisador Alexandre Zaslavski. Agradecemos a participação de todos, convidamos quem se sentir à vontade em abrir as suas câmeras para que seja feita a foto, o registro aí do nosso evento. Peço auxílio para a Márcia e para a Ana Seno, para esse registro, sorriam. Muito bom ter todos vocês aqui conosco.